Em 2020, cerca de 10 milhões de pessoas com idades entre 14 e 29 anos não concluíram alguma etapa da educação escolar básica. Dentre eles, 71,7% são pretos ou pardos. Esses dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Apontado nesse estudo, a necessidade de trabalhar foi o principal motivo para essa alta taxa de evasão. Muitos jovens em fase escolar não conseguem conciliar estudos e trabalho, impactados pela pandemia e também pela crise econômica. Os índices se agravam quando falamos de jovens negros. As escolas não estão preparadas para acolher esses jovens e assim acabam perpetuando o racismo. Isso pode ser observado no filme Cabeça de Negro. Dentre problemáticas paralelas, Saulo Chuvisco, aluno de uma escola pública, sofre racismo por parte de colegas de classe e o professor insiste para que saia de sala mesmo que ele tenha sido a vítima na situação. Saulo, então, em meio a seu protesto, passa a denunciar por meio de suas redes sociais a situação precária da escola. Com o alto engajamento que possui e sendo inspirado por um livro dos Panteras Negras, o estudante viraliza. E o embate da trama se dá com a direção da escola e chega até a Secretaria de Educação. O filme, que está disponível na plataforma de streaming Globoplay, serve como guia para uma discussão necessária atualmente. Desigualdade racial na educação brasileira. Como mudar? A abordagem do preconceito racial na trama do filme é baseada nas realidades das escolas públicas brasileiras. Por ser o primeiro ambiente em que a criança é exposta a uma variedade de etnias e classes sociais, a escola surge também como local de desenvolvimento das visões de mundo desses jovens. O professor e diretor escolar João Paulo da Guia conta que já vivenciou e enfrentou em seu local de trabalho situações como as vividas pelo protagonista de Cabeça de Negro. A gente, recentemente, inclusive, passamos por uma situação bem delicada, né? Uma aluna de ensino fundamental, foi a primeira vez que eu lidei com uma forma manifestada de racismo tão visível, né? Então, né, ela foi, colocaram um papel nela, enfim, agiram com ela com não só o preconceito de classe, mas, enfim, o racial também. E o primeiro momento foi bem tenso, porque nós não estamos preparados, às vezes, para lidar com essas situações. O ator que interpretou Saulo Chuvisco, Lucas Limeira, contou sua vivência como aluno negro. Lucas também revelou à nossa equipe uma certa identificação com o personagem Saulo. Eu pude perceber que o personagem, o Saulo, ele tem muito a ver comigo. Um pouco assim, passivo em algumas situações, mas bem ativo em outras, né? E tem uma relação muito forte também com o diretor, que é o Del Cardoso. E aí a gente foi estudando juntos o personagem, a gente foi conhecendo, assim, eu fui perguntando a ele. Ele ia vendo coisas em mim que ele achava que se aproximava muito do personagem. E aí nesse diálogo todo, entre nós dois e com o resto da equipe, né? Porque na nossa preparação também a gente dialogava muito sobre as experiências de cada um da equipe, assim, de cada um do elenco, né? Como é a experiência de ser negro em Fortaleza, a experiência de ir e vir, né? O que era que a gente passava em comum, assim. E aí isso foi muito importante para a construção do meu personagem, acredito, assim, de todo mundo ali do elenco. Contrariando o sistema, Saulo é um rebelde com causa e um ativista pelos direitos dos estudantes. Assim como Saulo, muitos alunos negros se veem sem acolhimento no ambiente escolar. E a pergunta que fica é: as escolas estão preparadas para acolher e receber esses alunos negros e suas vivências? E a gente tem provocado a Secretaria de Educação para nos dar esse suporte, né? Desde atendimento psicossocial, desde atendimento a demandas estruturais da escola, e a gente tem percebido que, aos poucos, a Secretaria de Educação ela tem nos ouvido e tentado buscar alguma solução, né? Algumas soluções ou alguns entendimentos. Mas a gente sabe que o desafio ainda é muito grande, a gente sabe que o desafio de lidar com essas demandas passa também por uma formação nossa. Nós não fomos formados enquanto profissionais de educação, para lidar com muitas demandas desse século XXI, dessas demandas principalmente pós-pandemia. Então a gente está num período muito de ajustes também, de formação nossa para poder lidar
com essas questões. E a Secretaria de Educação tem promovido algumas formações também nesse sentido, mas acho que a gente precisa ampliar o leque e para tentar sanar ou corrigir esses trajetos. A falta de representatividade histórica no ensino de história também efetiva essas problemáticas. Há um hiperfoco de personagens brancos que são tidos como protagonistas na medida em que personagens negros não são abordados com tanto reconhecimento. A gente tem estimulado na nossa sala de aula justamente a compreensão que o protagonismo negro, não só aquela coisa, é um personagem importante, tem a pele escura, vamos aqui destacar. Não, a gente quer também destacar a relevância política, a relevância histórica. No próximo vídeo, você acompanha uma entrevista com o diretor e roteirista do filme Cabeça de Negro, Del Cardoso. Fique ligadinho e não perca! As cenas utilizadas na construção dessa matéria são do filme Cabeça de Negro.